Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o presidente da TV Com de Sorocaba, Rubens Curibaço. Nascido em Sorocaba no dia 13 de dezembro de 1965, Rubens Curibaço é pai de Clara e Tiago. Graduado em Engenharia Agronômica em 1989 pela Universidade de Taubaté, atua no mercado desde 1990, quando então inaugurou a empresa Gaia Projetos Ambientais em Sorocaba, no segmento de licenciamento ambiental, junto aos órgãos estaduais e federais para a iniciativa privada e também para prefeituras. Atua em especial na área de licenciamento ambiental de loteamentos, condomínios, implantação de indústrias, análises de risco e gerenciamento ambiental. Atualmente é presidente da TV Com Sorocaba, diretor tesoureiro da FUA, a Fundação Baldino do Amaral, a mantenedora do Jornal Cruzeiro do Sul, e diretor da AEAS, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Sorocaba. Rubens, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Um grande prazer, nós estamos aqui na nossa casa, no nosso meio aqui. Muito obrigado por esse espaço. E é verdade, a TV Com, que é a nossa parceira aqui na TV Web Jornal Cruzeiro do Sul, sempre divulgando os nossos trabalhos, aquilo que nós desenvolvemos aqui, para que você possa aproveitar ao máximo, tanto na TV Com, como também na web, que fica disponível no site do jornal. E você já sabe, até porque no final do programa a gente sempre dá os endereços e as alternativas para que você não perca estes programas. E antes de entrarmos na questão sobre agronomia, sobre a TV Com em especial, vamos saber um pouco sobre o Rubens, nascido em Sorocaba, filho único. Não, caçula. Caçula. Passa a ser filho único. Né? Passa a ser filho único. É verdade. Filho de 7, irmão de 7, somos em 7 em casa. Uhum. Sou caçula, todos nascidos em Sorocaba. Uma parte nasceu em Sorocaba, uma parte de São Paulo. Uhum. Meu pai era de São Paulo, Piracicaba, minha mãe de São Paulo, casaram em São Paulo e vieram para Sorocaba, onde eu vinha nascer. Seu pai atuava em que setor, em que segmento? Meu pai mexia com a parte, era fazendeiro, tinha fazendas em Sorocaba, e mexia com a parte de atacadista de arroz, feijão, tinha uma máquina de beneficiamento. Depois ele foi pracinha, né? Ele teve na Segunda Guerra Mundial, na FEB, foi para a Itália, desembarcou, ficou lá 6 meses. Você não teve a oportunidade de acompanhar isso, né? Não. A gente acompanhou depois com a associação deles, que era uma grande luta deles aqui em Sorocaba. A gente acabava acompanhando, tinha vários eventos, tinha as homenagens, 7 de setembro, tinha outros eventos que aconteciam em Sorocaba. Eu acho que hoje não tem mais nenhum vivo, né? Seu pai também não? Meu pai também não. Da minha família, nem meu pai nem minha mãe são vivos. Todos os irmãos, sim. Então a gente pôde acompanhar através dessa associação o que eles faziam em Sorocaba, como foi essa campanha da FEB na Itália. E sua mãe ajudava o seu pai nessa época ou ela já atuava em outro segmento também? Minha mãe era professora, dona de casa, de 7 filhos, né? Mas professora dos filhos também, né? Porque educadora em casa. Também, né? Educadora em casa e professora fora, também trabalhava no comércio junto com meu pai e batalhava também, todos batalhavam bem lá em casa. Eles são de Sorocaba, seus pais ou não? Não, meu pai é de Piracicaba e minha mãe de São Paulo. Ah, Piracicaba e São Paulo? É. E eles se conheceram onde? Meu pai foi ter um comércio em São Paulo, foi quando conheceram em São Paulo, daí vieram para Sorocaba. Bom, e aí na verdade seus irmãos mais velhos é que são nascidos em São Paulo, né? Daí os últimos 3 que são de Sorocaba. E me conta, você quis ir para a engenharia por uma questão de desejo, de vontade mesmo? Foi, sei lá, uma iniciativa, um incentivo de alguém na tua família, até mesmo um irmão? Na verdade, meu pai tinha fazenda, né? Então ele mexia, plantava, tinha criação de suínos, tinha fazenda em Salto Pirapora, veio ter fazenda em Sorocaba. E você, quando menino, já lidava lá também? Já lidava com isso, já era o meu meio de distração.
A gente dirigia trator com meu pai, fazia colheita de feijão, isso com 10 anos, 12 anos. Era a diversão nossa de janeiro, era fazer colheita de feijão lá na família. Isso acabou enraizando, eu fui crescendo nesse meio e sempre gostei muito disso, então acabei tendendo para esse lado. O que um engenheiro agrônomo faz? Olha, até 1990, 85, o engenheiro agrônomo ele era dividido em algumas classes. Ou ele podia trabalhar com fazendas, administração, plantio, acompanhamento técnico, assistência técnica, então tinha muito emprego público para agrônomo, tinha surgido a Embrapa, tinha as Ematec, que são as casas de agricultura estaduais, tinha a vigilância sanitária federal, tinha a vigilância sanitária municipal, estadual, depois passou a ter a municipal. Aí, a partir de 90, abriu-se novos campos. A parte ambiental, que foi uma grande recrutadora de mão de obra técnica. Inicialmente, só engenheiro agrônomo pegou esse mercado, depois começou a entrar biólogos. Depois que surgiu a engenharia ambiental, que já é da década de 2000 para frente. Ela se equivale à agronomia ou não? Não são equivalentes. São parecidas, mas são diferentes. A base era agronomia, veterinária e zootecnia. Depois tinha biologia, depois veio engenharia ambiental, aí técnica ambiental, cursos ambientais. Mas a base é agronomia, veterinária e zootecnia. Rubens, você se formou em 1989 e em 1990 você inaugurou uma empresa com quem você trabalha com outras pessoas, enfim. Você teve tempo, depois de se formar e de construir, de montar essa tua empresa, de dar assistência nas fazendas do teu pai? Fernando, após que eu me formei em 89, eu comecei na assistência às fazendas. Na verdade, no meu pai não, mais que já não tinha mais fazenda nessa época. Mas eu comecei com uma assistência agronômica na região de Piedade, com hortifruti. Em 90 eu já montei a empresa ambiental, a Gaia, que é a Gaia Projetos Ambientais, e veio paralelo a parte ambiental e a parte de assistência a pequenos produtores até 93. Pela demanda na parte ambiental, em 93 eu parei com assistência e canalizei só toda a energia para a questão ambiental. A legislação ambiental ela é muito complexa. Ela acaba exigindo muito dos nós técnicos uma assistência bem profunda. A questão da legislação ambiental ela é complexa, ela é exigente e até por causa disso que hoje nós estamos numa situação, podemos até dizer razoáveis, boas, que é a questão de córregos despoluídos, rio despoluído, qualidade do ar, aumento de fragmento florestal, graças à legislação ambiental. A questão de unidades de proteção ambiental, né? Unidade de proteção ambiental, que foi mais que quadruplicado nesses últimos 20 anos, a questão de área de preservações permanente, fundos de vale. Essa forma de legislação ambiental, apesar de atingir muitas áreas nobres, as pessoas não sentiram um pouco na carne a perda de área para essa questão, mas ela é necessária. Diminui a área inundada, diminui o carregamento de partícula de solo para os corpos d'água, há uma ligação de fauna, então há uma volta de pássaros para a área urbana, para a região do entorno. Então isso tudo é qualidade de vida, graças à legislação ambiental, que num primeiro momento o pessoal acha que é muito rigorosa, acaba sendo muito rigorosa ao pé da letra mesmo, mas ela é benéfica ao longo prazo. É bom enxergar isso. Né? Até porque se a legislação, se a lei não tiver o rigor da lei, as pessoas não cumprem, segue totalmente. Veja a questão da caça, né? Que era uma coisa predatória, as pessoas caçavam mais por prazer e depois abandonavam as caças em qualquer lugar. E isso acabou complicando também a fauna, né? Que é uma questão bastante importante, principalmente aqui na nossa região em Sorocaba. Aliás, essa questão do meio ambiente ela vem bem a calhar porque muito se começou a discutir, né, Rubens, a questão da água. E quando se fala em água, fala-se em meio ambiente. E muitas pessoas antes acreditavam que a floresta amazônica só existia lá, na Amazônia, lá no outro extremo. Não, ela está presente em Sorocaba também, em outras regiões, não é isso? Sim, a mata é a grande fomentadora de água, né? A água nada mais é tudo aquilo que cai da chuva, através de chuvas, cai, as matas acabam amortecendo a queda dessa água, ela entra no solo, o solo tem um sistema ele é higroscópico, ele acaba ficando tumergente, ele acaba inchando as partículas de solo, onde ela retém essa água.
existe um primeiro escoamento superficial, que é direto da chuva. Depois existe a perenidade, isso fica perene, que é a soltura dessa água no solo conforme o solo vai secando. E é através disso que você tem a manutenção de nascentes. Então, quanto mais mata você tiver, quanto maior a permeabilidade do solo, você consegue a perenização das nascentes. Isso vai acabar resultando em volume de corpo hídrico. É claro que estamos passando por uma estiagem muito forte esse ano, mas isso são cíclicos, são coisas que cíclicos, acontecem de tempo em tempos. Como tem anos que a gente acontece umas chuvas muito fortes. E o que vai regular isso, o que vai manter um equilíbrio disso, são os fragmentos florestais, são as áreas permeáveis, são os pulmões de proteção que acabam perenizando essa forma da condução do meio ambiente. Sorocaba discute, no momento, o plano diretor, o plano também de mobilidade urbana na cidade. Sorocaba vai indo bem nessa questão do meio ambiente? Vai. Sorocaba evoluiu muito nos últimos 20 anos. Particularmente há 6, 7 anos teve uma Secretaria do Meio Ambiente, coisa que era uma luta do nosso meio desde 90. Demorou muito, nunca é tarde para se ter, mas demorou muito para ter. Ela veio aglutinar uma série de esforços, de conjuntos que haviam na prefeitura, acabaram ela aglomerando isso, ela ocupando esse espaço, através da Jussara, grande amiga nossa, e a Secretaria do Meio Ambiente veio acertando isso. O plano diretor, ele é um norte para todo o município. Então, para que lado a cidade vai crescer, o que ela quer crescer, a cidade não pode ser uma colcha de retalhos. É por isso que tem o plano diretor. O plano diretor é uma discussão do executivo, tem que partir do executivo, mas ele tem que ser do executivo, legislativo e da sociedade civil. Estão tendo as audiências públicas e tal. Mas o grande mote do plano diretor é para onde Sorocaba quer crescer nos próximos 10 anos, porque tem que ser revisado a cada 10 anos. Por isso que discute agora em 2014 a primeira revisão, a partir do plano diretor original, que é de 2004. É a primeira revisão, terá outra em 2024, próxima revisão. Então, de cada 10 anos, ele é revisto. Então, nesse crescimento hoje, ele está sendo propostos algumas legislações que têm que ser mais restritivas que a federal. Então, quando o pessoal fala, por que o Rio Sorocaba com 60 metros? Por que não com 15? Porque a lei federal exige 50. Então, Sorocaba pode ser ou 50 ou a mais que 50. Então, está se propondo 60, já era 60, vai se manter 60, e em alguns lugares 200 metros. Então, isso parece que não é bobeirinha, mas ao longo do tempo, até tem um grande amigo, Jacó Federman, lá de Itu, que ele comentava que em 65, quando ele fazia engenharia em Curitiba, um professor dele propunha que a margem do rio Tietê tivesse 400 metros de área de proteção. Quer dizer, se discutia em 65. Se hoje tivesse 400 metros, não teria alagamento, teria um grande parque linear, que hoje é o nosso Parque das Águas, tal, que se propõe um parque linear do Parque das Águas para frente. Isso são visões para daqui 30 anos, 40 anos. O nosso grande empreendedor, Laelso Rodrigues, que nos ouve, é um cara de visão, é um cara que não enxerga para daqui uma semana, um mês, ele faz projetos para 10, 20, 30 prazo. Anos, que é um cara visionário, consegue, isso é típico de empreendedor. E na questão do meio ambiente, você não pode ser econômico, você tem que ser empreendedor. Você tem que se resguardar na parte ambiental para você poder garantir para gerações futuras. Afinal, nós temos que preservar as nossas gerações, que são nós e os nossos filhos, os nossos netos, que estão falando aí de 100, 200 anos. Só para a gente encerrar essa parte da entrevista, Rubens, a questão do aterro sanitário, como que você avalia essas discussões? O aterro sanitário ainda é a solução para as cidades? E agora, considerando que Sorocaba se torna a sede da região metropolitana de Sorocaba, que congrega 26 municípios, incluindo ela. Fernando, aterro sanitário é uma coisa antiga a discussão. Primeiro, tem uma incoerência muito grande aí de Sorocaba, particularmente Sorocaba, que Sorocaba tem uma lei municipal que não permite o recebimento de produtos de outros municípios. Porém, contudo, ela exporta produtos. É verdade.
Então, aí eu já acho que é uma grande incoerência. Eu participei, em 92, de um projeto que a gente queria fazer uma usina de tratamento de lixo que enquadraria Boituva, Araçoiaba, Iperó e Porto Feliz. Acabou não dando certo, mas era um projeto bonito, que faria uma coleta de material. Acredito que isso sim é uma solução. Umas X tonelagens, quer dizer, essa região metropolitana teria alguns pontos que convergeriam para aquela usina um volume X de material conforme a distribuição. Acredito muito na questão de separação de dois tipos de lixo, que é o lixo orgânico e o lixo seco. Há uma discussão do terceiro lixo, que é o lixo que é lixo. Lixo que é lixo, a gente chama de lixo de banheiro, né? Que são fraldas, papel higiênico, produtos íntimos, que são produtos que não são recicláveis. Depois tem o produto seco e o produto orgânico. Dá pena de ver hoje em Sorocaba, grandes decatadores, puxando um carrinho que não é motorizado, não é elétrico. É o sistema mais antigo desses. Só roda falta ser quadrada. Pois é, numa cidade que é cheia de subidas e... Né? Só falta a roda ser quadrada para a gente voltar para a Neandertal. Absurdo. Quer dizer, a única vantagem disso tudo é que a roda é redonda. Que é a roda, né? Não é redonda porque é roda. Porque fora isso nós estamos 500 anos atrasados. Aí a pessoa vai num tambor de lixo onde tem um saquinho que vai ter defecto de cachorro. No outro saquinho vai ter um outro produto, só não tem sistema de agulhas hoje, que graças a Deus é separado. Mas é muito atrasado isso. Então eu acredito muito em separação em 3 tipos de lixo. A compostagem para lixo orgânico é a solução, trabalhar com compostagem. Nós estamos ainda no interior, Sorocaba ainda é interior, no raio de 10, 15, 20 quilômetros. Nós temos grandes produtores de eucalipto, canavial, hortaliças, cereais. Quer dizer, a distância para a distribuição desse material é pequena, então viabiliza o frete disso. A questão da reciclagem, que ela é sazonal por conta do custo de venda disso, mas independente disso, qualquer coisa que você venda é muito melhor que enterrio, né? que é o fim do material, é enterrar. E o lixo que é lixo que não tem solução. Então eu acredito muito no investimento disso. A gente vê altas cifras nesse valor de coleta de lixo e não se fala, eu não entendo até hoje, até não acompanho muito essa questão. São todos meus amigos que estão lá, mas a gente não discute muito isso. Ou por que não o enfrentamento dessa questão de reciclagem, que ainda é incipiente. Tem uma resistência absurda, né, com relação a essa questão da reciclagem. Que ninguém entende por quê. É uma coisa que a gente não entende. Eu faço questão de mencionar aqui, Rubens, a questão da cidade de Itu, a estância turística de Itu, que é modelar. Até nós recebemos o prefeito de Itu, o prefeito Tuízia, que esteve conosco no Vida Pública, e ele falava justamente sobre a PPP, a parceria público-privada, que vem sendo feita na cidade e que tem mostrado bons resultados e que os gastos, né, apesar do investimento ser só único da prefeitura, o governo do estado não participa, mas de ser da prefeitura, mas tendo a participação da iniciativa privada para resolver este problema, inclusive nesses níveis em que você citou do lixo. Sorocaba, não é possível fazer isso também? Eu até a gente brinca de falar, né? Não tem que inventar roda. Tem vários projetos. Tem coisas que não são viáveis assim. Na Alemanha, por exemplo, você compra a sua destinação de lixo. Então, quanto custa um caminhão de lixo coletando lixo por cúbico, por litragem? Então, um caminhão de lixo carrega 12 toneladas e custa mensal R$100 mil. Então, R$120 mil. Então, você vai custar aí R$1.000 o metro cúbico. E você, proprietário, precisa comprar 10 litros. Então você compraria um tambor de 10 litros por R$120. Então você fala assim, bom, mas eu passei esse mês aqui, eu extrapolei essa semana. Isso vai fazer com que você recicle, compre picador de galho, picador de lixo. Você acha alternativa para o seu lixo. O problema no Brasil, cultural, por isso que não dá no Brasil ainda, é que o cara vai pegar esse lixo, vai pôr no carro, vai andar até a periferia e vai jogar o lixo num terreno baldio e tal. Então a questão cultural, isso é fato, não adianta que a gente topar o sol com a peneira, que isso é fato.
É só andar na periferia de Sorocaba, você vai enxergar um monte de entulho, de lixo jogado em terrenos baldios e tal. E não dá como fiscalizar isso. Ah, só fiscalizar? Não dá. É inviável fiscalizar. Então, esse sistema alemão para o Brasil não dá certo. Agora, a PPP, essa parceria público-privada, é uma das grandes soluções. Essa tacada que o TUI está dando, que tu saiu na frente, é um lugar para ser aprendido. Não precisamos ir para a Europa, não precisamos ir... Tá aí, né? Tá aí do lado. Estamos a 30 quilômetros de Tu, que é um município que está conseguindo resolver isso. Está sabendo administrar, vai ser um exemplo, vai ter uma audiência pública nos próximos dias, inclusive. É um exemplo a ser seguido. Eu acho que esse é o caminho. Não querer inventar roda, a solução está próxima da gente. E lembrando que Itu ainda tem uma grande estação de argila, então Itu tem muito lugar para depositar entulho, lixo, por aquilo que pareça. Mas é um lugar a ser copiado. Falando um pouco sobre o seu lado voluntário. Sabemos que você é diretor da Fundação Baldino do Amaral, uma entidade que mantém o jornal Cruzeiro do Sul, já um jornal que existe há mais de 100 anos. E você também agora assume um novo desafio, porque sempre é um desafio para vocês voluntários. A questão da TV Com, a TV comunitária. Você assumiu, você hoje é presidente. Como é você trabalhar essas duas situações? Primeiro porque uma entidade, ela atua e mantém um impresso, que é o Jornal Cruzeiro do Sul, e depois agora você, numa TV comunitária, que tem a participação da sociedade civil em conjunto, e comandar uma TV comunitária. Essa questão dessas entidades, a gente começa, a história começa a mudar um pouco para a gente, né? Eu particularmente e minha família, em fevereiro de 2000. Quando eu acabei sendo convidado e entrei para a Loja Maçônica Perseverança Terceira. A Loja Maçônica, a Perseverança Terceira, ela tem várias entidades ligadas a ela, que são a Fundação Baldino do Amaral, através do Jornal Cruzeiro do Sul, o Lar Escola Monteiro Lobato, Vila dos Velhinhos, Hospital dos Insanos Sorocaba, as Mulheres na Liga de Combate ao Câncer, eu tenho esquecido alguma aí. O Politécnico de Sorocaba, que foi criado já em 98 ainda, o Politécnico. E essas entidades, elas são todas ligadas à Perseverança Terceira. Dentro da Perseverança Terceira, a gente acaba sendo nominalmente convidadas para participar de alguma entidade, para colaborar. Eu entrei como diretor no Lar Escola Monteiro Lobato, lá fiquei até 2006, 2007, participei depois um pouco na Vida dos Velhinhos, depois fui já para o Jornal Cruzeiro do Sul. Fui tesoureiro, fui patrimônio por 2 anos, depois vim ser tesoureiro e agora, renovado tesoureiro, segundo tesoureiro para esse mandato que se iniciou-se em março. Junto a isso, agora em 2012, eu fui convidado a participar da TV Com. A TV Com, ela não é uma entidade da Perseverança Terceira, nós temos assento, né? A TV Com, ela foi fundada por 28 entidades há 16 anos atrás. Agora em junho está fazendo 16 anos a TV Com. O ano passado teve a festa de 15 anos, uma bela festa que a gente fez lá na Fundec. É verdade. Um grande evento na Fundec. E ela foi formada por 28 entidades. Ela representa uma associação dos usuários TV Com de Sorocaba. Então, uma televisão comunitária. A proposta dela na sociedade é apresentar programas de cunho social que demonstram a coletividade como é a cidade de Sorocaba. Ela não tem recursos próprios, ela é uma associação, uma fundação, que ela não tem recursos, ela não faz venda, ela tem colaboradores, inclusive a Fundação Baldino do Amaral é uma grande parceira da TV Com, que a gente tem vários programas correlatos. E eu assumi ela em outubro de 2012. Então, fazer 2 anos agora em outubro desse ano. É uma atividade interessante. Assim, tanto a Fundação como a TV Com são atividades que ocupam muito tempo da gente, né? São empresas complexas. Estamos falando aí de quase 400 funcionários, uma verba orçamentária relativamente alta. O trabalho que elas fazem são muito importantes. O Politécnico e o Monteiro Lobato, por exemplo, nós estamos falando de 1.500 crianças, adolescentes, que são assistidos por esse grupo
mais a vida dos velhinhos, mais a associação dos insanos. Nós estamos falando no mundo aí de 2.000 pessoas assistidas com verbas destinadas pelas entidades, por essas entidades. E a Rádio Cruzeiro do Sul, desculpa. Tem a Rádio Cruzeiro FM também. A Rádio Cruzeiro do Sul que está nesse pool aí que a gente acabou esquecendo. E é normal até, né, Rubens, porque o Jornal Cruzeiro do Sul, que é mantido pela Fundação Baldino do Amaral, veio lá no final da década de 90, em 1998, 1999, o Colégio Politécnico de Sorocaba, que era mantido pelo Baldino, e agora ela tem uma fundação própria, né, que é a Fundação Educacional Politécnica de Sorocaba, e a Cruzeiro FM, que está aí pelo menos há 18 anos, porém, a Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, que já existe há mais tempo e que é justamente, né, e que é justamente a mantenedora da emissora. Agora, muitas pessoas perguntam, eu queria que você esclarecesse neste momento, Rubens, a questão da TV Com, você acabou dizendo que ela não tem recursos próprios. As pessoas perguntam na cidade, a prefeitura ajuda por ser uma emissora na cidade? Não. E comunitária? Não. Quando a prefeitura... Agora já tem 1 ano e meio que nós estamos em licitação. Quando há um espaço licitatório, as empresas que contratam, que ganham esse espaço licitatório da prefeitura, elas têm que converter as propagandas equalitativamente. Então, dependendo da empresa, ela tem um percentual a ser destinado em verbas. Mas a TV Com, ela entra igual a todos. Ela é o patinho feio da história, mas ela entra igual a todas. Ela não tem nenhuma participação. Já confundiram com TV legislativa, que é o Canal 6, que não tem nada a ver com a TV Com também. Ela vive de parcerias com a Fundação Baldino do Amaral, parcerias com a Rádio Cruzeiro do Sul, que nós temos, parcerias com a TV Facens, com algumas universidades que a gente tem. Nós temos espaço para as universidades, a Uniso, que é uma grande parceira nossa, e a gente já tem assim, apoio cultural. Então a gente tem alguns apoios culturais que ajudam a subsidiar os nossos programas. Ela tem uma estrutura lá de 10, 12 funcionários, tem sede própria, tem um grande equipamento eletrônico, tem um sistema de transmissão muito bom. Estamos migrando para HD agora, mas tudo isso que a gente fala em investimento é 100 mil, 150 mil, então ela patina um pouco nisso. Mas ela não tem subsídio, ela não tem nada, nenhuma questão disso. Ela vive das próprias pernas. Só para finalizarmos o programa de hoje, Rubens, a questão dos programas que são divulgados na TV Com. De que forma eles chegam à grade da emissora? Olha, nós temos programas que são gerados na própria TV Com. Hoje nós estamos com 6 programas gerados na TV Com. Nós temos as parcerias com as universidades, que eu já citei, que elas trazem os programas prontos. Nós temos parcerias com algumas produtoras que elas produzem os programas e passam a ser transmitidos na TV Com. O meio de comunicação via TV Com, Canal 7. Nós estamos muito fortes na internet hoje. Quem quiser assistir a TV Com, assiste pela internet. Ah, mas eu moro... Minha casa só tem sistema parabólica, não tem TV a cabo. Assiste pela internet. Tem que só baixar o Adobe ou o Media lá, ele pede na hora ali o que tem que se abaixar, então dá para assistir pela internet. Nós temos um pacote de filmes que a gente comprou, agora estamos remodelando, agora para o final de junho, vai ter desenhos, vamos voltar a parte infantil, ser um pouco acrescida nisso. Mas é uma televisão local que ela acaba sendo muito atrativa, assim, as pessoas gostam de assistir, as pessoas se enxergam na TV Com, até o título dela, a imagem da cidade, É isso mesmo. porque realmente as pessoas se enxergam, é bonito, é gostoso de ver quando as pessoas aparecem, quando elas comentam com a gente que teve um programa interessante. E a TV Com é esse espaço da cidade, é para isso que a gente serve na imagem. Tem o jornalismo, né, também. Tem o jornalismo, um que trabalho está dentro dos programas lá, tem uns programas de Polis, que o nosso repórter Reinaldo desenvolve lá, tem a Dani também, que tem a parte de jornalismo. O pessoal se esforça, tem um trabalho bonito a TV Com. A gente faz cobertura do legislativo, do judiciário, do executivo, do sistema policial, aí com nossos amigos lá, Urban, vários amigos que nós temos lá dentro. E a gente procura agrupar Sorocaba, a gente quer envolver Sorocaba na imagem. Muito bem, Rubens, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Fernando, eu que agradeço, queria agradecer aqui ao Fernando, a toda a equipe aqui de jornalismo, aqui, ao Laelso Rodrigues, ao presidente José Augusto Marinho Mauad, nosso presidente,
e a toda a equipe, uma equipe da TV Com também, pelo grande trabalho que fazem lá, e aos nossos telespectadores que sempre apoiam as nossas entidades. Lembrando que o jornal, a TV Com, tem todo o seu recurso voltado para a assistência social. Muito bem, parabéns pelo trabalho. E o Vida Pública de hoje conversou com o presidente da TV Com de Sorocaba, Rubens Curibaço, que aqui esteve conosco. E você vai ver aí na própria TV Com também este programa. O Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com canal 7 da NET, TV Votorantim canal 10 e TV Comunitária canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.